Nessa aulinha nós vamos ensinar para você como fazer uma máscara para festas à fantasia. Especificamente nós fizemos esta para o carnaval. Então, os materiais que você vai utilizar para fazer esta máscara de crochê para o carnaval ou para uma festa fantasia são os fios Anne na cor roxa, que é a cor 6614, então você vai trabalhar em fio duplo para ela ficar mais firme. E o fio Anne na cor amarela, que é a cor 1289. Então lembrando que o fio Anne trabalhado em fio duplo, ele pode ser substituído também pelo fio Duna trabalhado em um fio só, com a mesma agulha que nós utilizamos para fazer este trabalho. Então, esses são os fios que nós utilizamos. Você pode escolher as cores que você mais gosta e fazer as suas combinações. E nós utilizamos aqui a agulha de crochê 3 milímetros e utilizamos a agulha de tapeçaria número 10 para fazer os acabamentos. Então, esses foram os materiais que nós utilizamos para fazer a nossa máscara de crochê. Então, vamos crochetar a nossa máscara para a festa fantasia ou para o carnaval? Você vai iniciar o seu trabalho com o fio amarelo, só que você vai trabalhar em fio duplo. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com o fio Anne em fio duplo, mas você pode fazer também com o fio Duna em um fio só. Então, nós vamos aqui fazer a laçada inicial. E nós vamos fazer 25 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar a 25. Feitas as 25 correntes, você vai na primeira corrente feita e você fecha com um ponto baixíssimo. Se você quiser esta abertura do olho maior, você vai fazer mais correntes, por exemplo, você pode fazer com 30 correntes e fechar com ponto baixíssimo na primeira. É aqui que você vai aumentar este buraquinho aqui do olho, então é nesta parte. Agora você vai fazer uma corrente de espaço, que ficará entre os olhos, e mais 25 correntes para o outro olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar a 25 novamente. Feitas as 25 correntes, você vai voltar na primeira das 25, deixando aquela corrente de espaço sem trabalhar. Então, na 25ª corrente, você prende também com um ponto baixíssimo. Então, essa é a primeira parte, que é a abertura dos olhos. Então, aqui é que você aumenta se você quiser a abertura maior. Agora, você vai trabalhar uma carreira de pontos baixos ao redor de toda esta parte. Então, aqui onde você fechou, você caminha com ponto baixíssimo para iniciar sempre a carreira naquela corrente de espaço do centro. Então, você sobe 2 correntes. E agora você vai trabalhando um ponto baixo para cada corrente, escondendo aquele fio do início. E vai circular toda esta parte com pontos baixos, um ponto para cada corrente ou para cada ponto da base. Depois que você circular o seu trabalho com a carreira de pontos baixos, vai ficar dessa forma. Então, lembre-se, são 25 pontos baixos de um lado para um olho, um ponto baixo aqui dos dois lados, em cima e embaixo para o espaço, e aqui 25 pontos baixos. Então, agora você vai fechar na segunda corrente daquelas duas do início, que você iniciou a carreira. Ali você vai subir 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar 9 meios pontos altos. Então, você pega uma laçada e você vai trabalhar um meio ponto alto, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. 9 meios pontos altos. Agora você vai fazer um aumento em 7 pontos seguintes. Então, você vai trabalhar 2 meios pontos altos para cada ponto dos 7 pontos seguintes. Então, você trabalha no próximo ponto 2 meios pontos altos. No ponto seguinte, 2 meios pontos altos. E assim sucessivamente por 7 pontos de base. Para conferir, é só você observar onde você trabalhou 2 pontos na base. Então, já fizemos aqui 3 aumentos, vamos para o 4º aumento. O 5º aumento. O 6º aumento. E o 7º aumento. Agora, você vai trabalhar novamente 9 meios pontos altos. Então, você trabalha um meio ponto alto no ponto seguinte, para cada ponto, um meio ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora você está naquele ponto que fica entre os olhos. Então, ali você vai trabalhar um ponto baixo. Agora, você vai começar novamente para o outro lado do olho a mesma sequência. Você vai trabalhar ali 9 meios pontos altos. Depois, você vai fazer o aumento de 7 pontos, vai trabalhar 9 meios pontos altos para a parte de baixo e vai terminar com um ponto baixíssimo, porque você já iniciou com um ponto baixo aqui no lado de baixo. Então, novamente agora, você vai trabalhar os 9 meios pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora você vai fazer o aumento em 7 pontos e vai trabalhar aqui na parte de baixo 9 meios pontos altos para nós finalizarmos esta carreira. O seu trabalho ele vai ficando assim. Então, agora, terminada a carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto feito. Você vai subir 2 correntes para começar a próxima carreira, que já equivale a um ponto baixo. E você vai fazer agora o meio ponto alto no ponto seguinte. Em seguida, você vai trabalhar 8 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Essa parte, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar em pontos altos duplos. Então, naquela parte que nós fizemos os aumentos na carreira anterior, para a volta da máscara, nós vamos agora trabalhar um aumento num ponto, no outro não. Então, nós vamos trabalhar tudo em pontos altos duplos. Como nós tínhamos 14 pontos naquela virada, se nós aumentarmos mais 7, um ponto sim, um não, nós vamos ficar com 21 pontos. Então, nós vamos trabalhar esses 21 pontos altos duplos agora na virada da máscara, para que ela fique retinha e não feche, no caso, danificando o formato da máscara. Então, para que ela fique retinha e faça a volta corretamente, você faz 2 pontos altos duplos agora no próximo ponto, pegando 2 laçadas para fazer o ponto. No ponto seguinte, você vai trabalhar apenas um ponto alto duplo.
No próximo ponto, você vai trabalhar 2 pontos altos duplos. Então, sempre alternando. Num ponto, um aumento, no outro, apenas um ponto. No caso, agora, a gente trabalha um ponto alto duplo no ponto seguinte. 2 pontos altos duplos no próximo ponto. Você vai conferindo à medida que você vai fazendo para não fazer aumentos a mais do que o necessário. Ó, veja como vai ficando. Um ponto alto duplo no ponto seguinte. Dois pontos altos duplos no próximo ponto. Um ponto alto duplo no ponto seguinte. Ó, veja que ele vai formando certinho aquela parte arredondada da volta. Então, você vai contando os pontos para não se perder ali na execução. O aumento. E agora, no próximo ponto, ó, um ponto alto duplo. O aumento no ponto seguinte, ainda em pontos altos duplos. E um ponto alto duplo no ponto seguinte. Um aumento no próximo ponto. E no ponto seguinte, um ponto alto duplo apenas. Depois que você terminar esta parte, veja como vai ficando. Você conta os pontos para ver se ficou com 21 pontos altos duplos. E agora nós vamos trabalhar na parte de baixo como no início dessa carreira. Agora nós vamos fazer 8 pontos altos normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora nós vamos fazer um meio ponto alto. Um ponto baixo e um meio ponto alto novamente para começar a outra parte. Então, essa parte está finalizada. Agora, a gente vai fazer a outra parte exatamente igual a esta primeira, seguindo essa mesma sequência. Agora, um meio ponto alto, 8 pontos altos, depois 21 pontos altos duplos, aumentando um ponto sim, no outro não. Depois, os 8 pontos altos a seguir, na parte de baixo. Depois, um meio ponto alto e depois finalizamos com um ponto baixíssimo. Ó, então, faça exatamente igual a esta parte que nós acabamos de fazer para o outro olho. Depois que você finalizar o outro lado do olho com a mesma sequência do primeiro, você vai fechar com um ponto baixíssimo e você vai arrematar essa parte. Aqui você pode deixar para esconder esse fio amarelo, quando agora nós vamos trabalhar com o fio roxo. Também em fio duplo. Então, agora você vai emendar o fio roxo e você vai trabalhar em fio duplo também. Você vai emendar naquele mesmo ponto que você fez o arremate da carreira anterior, puxando o fio ali por dentro, subindo 2 correntes, que já equivalem ao primeiro ponto. E agora você vai escondendo aqueles fios do início e esse do final do amarelo. Então, você vai trabalhar agora o segundo ponto baixo. O terceiro. Então, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Agora você não precisa mais esconder esses fios, pode dispensar. Então, aqui você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Vai fazer o 11º e o 12º. Então, são 12 pontos baixos para essa primeira parte. Agora, o próximo ponto, você vai trabalhar em meio ponto alto. Então, você vai fazer um meio ponto alto no ponto seguinte. 2 pontos altos agora no próximo ponto. 1, 2. 2 pontos altos duplos no ponto seguinte. 1, 2, e agora você vai trabalhar 2 pontos altos triplos. Então, você faz um ponto alto triplo, com 3 laçadas, só que você vai fazer um ponto picô antes de fazer o segundo ponto alto triplo. Então, suba 3 correntes, volte na primeira e feche com ponto baixo. Agora, faça novamente o outro ponto alto triplo nesse mesmo ponto ainda, para formar a pontinha da máscara. Agora, você vai descer com a mesma sequência. 2 pontos altos duplos no próximo ponto. 1, 2. 2 pontos altos no ponto seguinte. 1, 2. Um meio ponto alto para o próximo ponto. Então, veja como fica essa ponta. Um meio ponto alto apenas no ponto seguinte. E agora, nós vamos trabalhar 11 vezes de 2 pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar 22 pontos baixos, só que 2 pontos para cada ponto de base seguinte. Então, para fechar os 11 aumentos, você vai fazendo 2 pontos baixos para cada ponto. Então, tem 2, 4 pontos baixos, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Então, nós fizemos aqui os aumentos. Você pode contar os pontos para conferir se ficou com os 22 pontos exatamente. E agora, para a parte de baixo, nós vamos trabalhar pontos baixos ainda, só que um ponto para cada ponto da base. Nós vamos trabalhar 20 pontos baixos agora, normalmente, um ponto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora, nós vamos trabalhar novamente os 11 aumentos de pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar agora 2 pontos baixos para cada ponto, por 11 vezes no total, para formar aqueles 22 pontos baixos de aumento, como você fez anteriormente. Depois a ponta, depois o restante da carreira. Então, agora, novamente, você vai trabalhando 2 pontos baixos no ponto seguinte e vai contando os pontos até dar 22 pontos. Então, 2, 4 pontos baixos, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20 e 22. Agora, nós vamos trabalhar, ó, veja como ficou aqui a voltinha da máscara. Ela faz certinho a volta, sem fechar ou ondular, ó. Conte para dar os 22 pontos. Agora, você vai fazer um meio ponto alto no ponto seguinte. Para fazer aquela pontinha novamente. Um meio ponto alto, 2 pontos altos no ponto seguinte. 2 pontos altos duplos no próximo ponto. Um ponto alto triplo no ponto seguinte. Um picô para fazer a pontinha, 3 correntes, volte na primeira e feche com ponto baixo. Novamente um ponto alto triplo ainda nesse mesmo ponto. 2 pontos altos duplos no ponto seguinte. Dois pontos altos no próximo ponto. E um meio ponto alto no ponto seguinte. E agora, ó, veja que formou a pontinha aqui da máscara, mas agora você ainda tem que finalizar com aqueles 12 pontos baixos, como você fez no início, para fechar corretamente essa carreira, e aí ficar certinha essa parte da sua máscara. Finalizada esta parte com os 12 pontos baixos, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo na segunda corrente daqueles 2 pontinhos do início. E você vai arrematar. Este fio do arremate agora, você vai trazer aqui por alguns pontinhos para esconder. E depois você pode cortar. Para assegurar de que ele não vai escapar, você pode colocar na agulha de tapeçaria os 2 fios e passar aqui por dentro dos pontos baixos na parte de trás e na parte roxa. E aí sim você vai cortar. Esta parte aqui do nariz, ela vai começar a levantar um pouquinho, mas quando você veste esta máscara, ela vai ficar perfeita no rosto. Lembrando que se você aumentar aqui em um olho, por exemplo, 6 pontos, você tem que aumentar 6 pontos no outro também, para ficar certinho aqui as 2 partes. Agora nós vamos fazer a parte das tiras para amarração. Então, você vai pegar o seu fio roxo, você vai fazer 60 correntes cada lado para amarração, e você vai prender para ficar certinho aqui nesta parte dos aumentos de pontos baixos, naquelas 11 vezes que você aumentava, você vai contar da pontinha em direção à parte de baixo, 1, 2, 3. No terceiro aumento, você vai prender o fio. Ó, com 2 nozinhos, depois a gente esconde aquela ponta ali do início. E você vai fazer 60 correntes agora. Ó, 1, 2, 3, 4, em fio duplo também. 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar a 60. Quando você fizer as 60 correntes, você vai arrematar. E você vai dar um nozinho na ponta, antes de cortar o fio que sobrou ali no final. Deixa o nozinho bem na ponta. Ó.
Deu o nozinho? Agora você corta esse fio. Este fio aqui do início, você iguala as pontas e coloca na agulha de tapeçaria para esconder também lá na parte de trás. Para não ter problema de escapar esse fio aqui. Então, você leva aqui para a parte de trás e você esconde por baixo dos pontos baixos, só na parte de trás da cor roxa. E aí, depois você corta. Ó, então, uma tira está prontinha para amarração. Agora, você vai do outro lado, conta da pontinha em direção à parte de baixo no terceiro aumento. Emenda o fio ali e vai fazer a mesma coisa, 60 correntes. E arrematar. Depois que você fizer os 2 cordões de amarração, é só você usar a sua máscara, que ela está prontinha para você se divertir no carnaval. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma máscara de crochê para carnaval.